Seguimos então aqui a nossa aula falando sobre em Jesus Cristo, seu único Filho. E esse é o ponto que nós vamos tratar nessa aula. O que significa Jesus ser o Filho de Deus? Mas antes de falarmos do que significa, vamos falar do que não significa. Então aqui tem 6 afirmações do que não significa Jesus ser o Filho de Deus. Primeiro, não significa que ele é um ser criado. Veja, esse é o ponto que houve um grande debate na igreja primitiva. Porque quando nós falamos de Filho de Deus, a ideia parece que o pai ele dá origem ao filho, ele cria o filho. E o filho, então, ele é um pouco menor do que o pai. Isso foi chamado de nestorianismo na igreja primitiva. Nestorianismo foi fundado, é um nome de uma heresia que foi dada por causa de um padre chamado Nestor, que afirmava que Jesus era um pouco inferior a Deus em questões de título de divindade. Então, parecido com o arianismo. Só que o arianismo dizia que Jesus era criado, não que ele tinha inferioridade. Então, temos que cuidar com isso. Em Jesus Cristo, seu único filho, e filho aqui, como já falei, não é questão de hierarquia paterna para filial. É questão de relacionamento. É como o pai se relaciona com o filho, o pai se relaciona em amor com o filho. É questão de natureza. Eu vou explicar isso um pouco melhor, mas primeiro deixa eu dizer o que não significa. Em primeiro lugar, não significa que ele é um ser criado. Então Jesus ele não é uma criação de Deus. Jesus não foi a primeira criação, não como dizem, o primeiro anjo a ser criado, Miguel, porque a Bíblia afirma que Jesus Cristo ele é eterno. Ele não tem nem início nem fim. João 1. Capítulo 1, versículo 1 ao 3, vai dizer que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo. Então, sempre que existiu a pessoa do Pai e do Espírito, sempre existiu a pessoa do Filho. Ele não foi criado, mas para que nós venhamos a entender esse conceito trinitário, nos revelado ele como Filho. Então, a primeira pessoa da Trindade, não por autoridade, mas por número, a primeira pessoa da Trindade é colocada como Pai, a segunda pessoa da Trindade é o Filho, e depois nós vamos ver o terceiro, que é o Espírito. Então, o termo Filho indica um relacionamento com o Pai, que Jesus e o Pai têm um relacionamento eterno de amor. Eu já expliquei na aula 2 sobre isso, falei um pouco sobre isso, agora eu vou expandir um pouco mais. Então, em segundo lugar, não significa que ele é inferior a Deus Pai. Não significa que ele é menos do que Deus Pai. Então Deus Pai é um Deus mais elevado, Jesus é um Deus menor. Não significa isso. Ser filho de Deus não implica que Jesus é inferior. Embora ele se assumiu numa posição de servidão e se apresentou no tempo para nós como servo, como filho, como menor, não quer dizer que ele é menor que o Pai. Não diminui a sua natureza que tem com relação ao Pai. Ele e o Pai têm uma natureza parecida, igual. Eu vou falar isso mais depois pra frente. Terceiro, não significa que ele foi adotado por Deus. Ou seja, Deus Pai não adotou o Jesus Cristo. Ele não pegou um anjo e elevou a uma posição maior, como algumas vezes foi dito na história da igreja, que Jesus foi elevado a uma posição maior. Ele não estava naquela posição e ele foi elevado. Pelo contrário, a obra da cruz, nós vamos ver, o credo faz questão de enfatizar isso, que ela é como se fosse um V. Ela começa lá em cima, depois ela vai lá para baixo e depois ela sobe de novo. Então, começa em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E nós vamos ver que o qual foi concebido pelo Espírito Santo da Virgem Maria, padeceu seu posto pela... Ele vai chegar lá no inferno e depois vai subir. Depois nós vamos ver isso aí. Então, essa ascensão de Cristo não é uma questão de que ele está conquistando um título maior do que ele tinha. Ele sempre teve esse título. A questão é que ele está sendo reconhecido. Vou falar um pouco depois sobre isso. Não significa que ele foi adotado por Deus. Então nós somos chamados de filhos de Deus porque nós somos adotados por Deus. Mas Jesus Cristo é chamado de filho de Deus não por adoção, mas porque ele é gerado por Deus. Ele tem a mesma natureza. Isso é diferente de nós. Quarto, não significa um título meramente honorífico, ou não significa somente o nome, para dizer que ele é só o Filho de Deus. É um título que foi lhe dado para ser simbólico quanto à sua honra. Não é verdade. A filiação de Jesus Cristo com o Pai, embora seja mística, ela é real. Ele é o unigênito, o único que é, de fato, gerado por Deus Pai. Quinto lugar,
não significa apenas uma inspiração, um relacionamento especial com Deus. Alguns entendem que o título Filho de Deus como uma forma de dizer que Jesus era apenas um homem muito próximo de Deus, ou inspirado por ele, ou seja, ele tinha um relacionamento especial que nós não tínhamos, que ninguém tinha com Deus. Isso não é verdade. Porque ele é o próprio Deus encarnado, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que descende, que é o originário da pessoa de Deus, o Pai. Então não é só uma relação especial, não. Ele tem a mesma natureza que Deus, o Pai. Sexta, então não significa que ele seja menos do que Deus, o Pai. Eu falei, não é menos autoridade, significa que ele está igual. Jesus é plenamente Deus e compartilha da mesma essência, glória e atributos que o Pai. O conceito de filho expressa relacionamento e não necessariamente uma hierarquia divina inferior. Embora na organização trinitária o Filho está sujeito, bem entre aspas, ao Pai. Por quê? Porque é o que 1 Coríntios 15 vai dizer, que ele vai entregar o reino para o Pai e sujeitar ao Pai a todas as coisas. E ele mesmo vai sujeitar ao Pai. Ou seja, ele vai se colocar em uma posição de inferioridade. É por isso que, já aplicando para nós, é por isso que dentro da igreja, nesse conceito de unidade da igreja, ninguém é superior a ninguém. Quando nós falamos de salvação, de essência, de natureza, todos nós somos iguais. Nós devemos imitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo e nos humilhar diante dos nossos irmãos. É por isso que Paulo, lá no capítulo 2 de Filipenses, vai dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que não considerou ser igual a Deus, não usurpou para si algo que lhe tinha valor. Ou seja, ele esvaziou a si mesmo, ele tornou-se um servo, ele decidiu voluntariamente se tornar inferior ao Pai. E na Trindade, esse relacionamento funciona de forma orgânica. O Pai se coloca de modo inferior ao Filho, o Filho de modo inferior ao Pai, e ora o Espírito se coloca inferior aos dois, e ora superior aos dois. Então, o Espírito de Deus faz o que quer, ou seja, o Espírito ele faz o que ele quer, ele se movimenta da forma que ele quer, e o Pai e o Filho se movimentam em sujeição à vontade do Espírito. Então, é isso que acontece, deveria acontecer dentro da comunidade cristã. As pessoas se sujeitarem umas às outras em amor, porque elas entendem esse conceito de sujeição que o próprio Jesus Cristo teve à pessoa de Deus Pai. Então, quero falar com vocês aqui 6 coisas que se remetem para nós em dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Primeiro, significa que ele é o Rei prometido. Deixa eu abrir com vocês aqui Salmo, capítulo 2. Esse salmo é um salmo bem interessante. Salmo, capítulo 2. E vai dizer assim: o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Ou seja, o que está dizendo aqui? Esse título de filho de Deus indica para nós e para os primeiros crentes, primeiros judeus que ouviram o evangelho, que Jesus Cristo era o Messias, que ele era o ungido. Porque assim como Deus chamou Davi de filho, mais especificamente o Messias, ele é filho de Deus, ungido por Deus. Então o Salmo 2, ele vai profetizar, ele está profetizando a vinda de um rei que seria ungido por Deus e que teria o título de filho de Deus, assim como Davi teve o título real de filho de Deus. Então, quando nós dizemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós estamos dizendo que ele é o Messias prometido na lei judaica, o Messias prometido pelos profetas. Ele é aquele filho que está dizendo no Salmo 2,7, você é o meu filho e hoje eu gerei você. Uma dúvida que alguém pode ter é pensar assim, mas hoje gerei você quer dizer que Jesus foi gerado em algum momento? Não. Quer dizer que esse hoje eu gerei você está falando sobre a temporalidade da encarnação. Neste momento, Jesus foi tomado, mais especificamente na ressurreição, Jesus foi gerado como rei. Ele foi comprovado como rei. Tá? Então, segundo afirmação, significa que ele tem um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento que nós não temos. Veja o que diz Marcos capítulo 1, vai dizer assim, logo que ele saiu da água, veio uma voz dos céus que dizia, você é meu filho amado, em quem eu me agrado. Ou seja, Jesus Cristo é
o Filho de Deus, no sentido que Deus tem um amor paternal especial pela pessoa de Jesus. E ele é aquele que agrada a Deus. E nós, estando em Jesus, nós nos tornamos também agradáveis a quem Deus é. Então, esse texto de Marcos, ele é chave para nós entendermos esse conceito. Nos evangelhos nós vemos que Jesus se dirige a Deus de forma única, íntima, chamando-o de Pai. Ou algumas vezes vai dizer Abba. E por isso alguns vão ter essa implicância, os judeus vão ter essa implicância com Jesus, por ele se referir a Deus como Pai, de uma forma que o Antigo Testamento poucas vezes chamou e disse, falou sobre Deus. Algo muito íntimo que os homens não estavam acostumados a usar. E esse foi um grande conflito entre Jesus e os seus opositores. Então, estamos falando que, primeiro, ele se remete ao Messias prometido. Segundo, que tem um relacionamento especial com Deus Pai. 3. Igualdade com Deus. Então, terceiro ponto, quando nós dizemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós estamos dizendo que ele é igual a Deus. Vou ler com vocês aqui João, capítulo 5, versículo 17 ao 20. Eu estou com um projeto, tá? Vocês têm que entender que sou só eu aqui, então eu tenho aqui uma equipe e tal, mas eles ficam mais na parte de upar as aulas e tal. Então, eu quero transformar tudo isso aqui num PDF, tá? Para vocês. Então, a primeira aula, a segunda aula, talvez nessa aula aqui já vai ter, na última aula, um PDF aqui sobre tudo que eu estou ensinando. Vai ficar mais fácil para vocês acompanharem o que eu estou falando, até por questão de fazer anotação e tudo mais. Então, João 5, 17 ao 20 vai dizer o seguinte: Mas Jesus lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, o que o texto está dizendo aqui? Que os judeus compreendiam que Jesus Cristo era igual a Deus. Jesus declarou claramente que ele e o Pai têm um relacionamento íntimo, que eles são um, que eles estavam realizando as mesmas obras. E ao se colocar em pé de igualdade com o Pai, Jesus afirma claramente a sua divindade. Algo que os líderes religiosos da época interpretavam como blasfêmia. Ou seja, eles diziam que Jesus estava se tornando Deus e levando o povo a idolatrar seu nome. Se você não sabe, é por esse crime que Jesus é morto. Eles estão usando Deuteronômio 18 para julgar o Senhor Jesus, quando diz que se algum profeta vir e disser para seguir outros deuses, ele deve ser morto. Então, eles estavam dizendo que Jesus estava dizendo para seguir outro Deus, que no caso era ele mesmo. Nós sabemos que não era outro Deus, mas era que Deus estava se revelando de forma mais completa para nós, mostrando quem ele é. Então, Jesus é o Filho de Deus, no sentido também que ele é a imagem do Deus vivo para nós. Esse texto é brutal, onde Filipe pergunta para Jesus: mostra-nos o Pai. Isso aqui é fenomenal. João 14, do 8 ao 9. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O Senhor Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, mas você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Ou seja, Jesus é a perfeita imagem do Deus invisível. Ele mostra claramente Deus para os seres humanos. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós vemos quem Deus é. Você quer conhecer o amor de Deus? Olhe para Jesus. Você quer conhecer a paciência de Deus? Olhe para Jesus. Você quer conhecer a justiça de Deus? Olhe para Jesus. Você quer conhecer a glória de Deus? Olhe para Jesus. Você quer conhecer a ira de Deus? Olhe para Jesus. Ele reflete claramente quem Deus é, porque ele é a imagem do Deus invisível, conforme diz Colossenses 1,15. Então, ao olhar para Jesus, nós vemos o caráter, a santidade, o amor de Deus estampado, impresso na figura do homem Jesus Cristo. Em quinto, nós vemos também que ser filho de Deus reflete que Jesus tem os mesmos atributos de Deus. Marcos capítulo 2, versículos 5 ao 12, vai falar sobre Jesus conhecendo o coração daqueles a qual estavam se opondo a ele. Ou seja, isso é claramente um atributo divino,
Porque Samuel vai dizer, Deus não olha conforme os homens, mas ele olha o coração. E quando Jesus entendia as intenções e ouvia as intenções dos corações humanos, quer dizer que ele tinha o mesmo atributo de Deus. Ou seja, ser filho de Deus significa possuir os mesmos atributos de Deus. Veja, a palavra trindade não aparece na Bíblia, mas conforme nós vamos vendo o que significa a divindade de Jesus e como ela se assemelha à divindade do Pai, fica difícil não dizer que há pelo menos 3 deuses, o que nós poderíamos chamar de triteísmo, mas não é isso, porque não são 3 deuses governando. Nós vemos que eles têm uma unidade, e por isso foi chamado de três, unidade, triunidade, trindade, tá? Foi Tertuliano que foi o primeiro que citou essas afirmações, tá? Então, em sexto e último lugar, significa que ele é o único Salvador. Atos capítulo 4, versículo 11 ao 12. Deixa eu confirmar aqui na minha cola, porque eu não lembro a referência, então vamos ler com vocês aqui. 4 do 11 ao 12, vai dizer assim. E esse Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, mas ele veio ser a grande pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu. E não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o título de Filho de Deus inclui a missão redentora de Jesus. Ele ser o Filho de Deus significa que ele é o nosso único Salvador, que pode salvar a humanidade, que pode derrotar e quebrar as cadeias do pecado de uma vez por todas. Ele ser o mediador, o intercessor entre Deus e homens. É ele, como Filho de Deus, que tem essa posição, que nós vamos ver depois, que ele está sentado à direita de Deus, e nós vamos tentar explicar o que isso significa. Bom, finalizando essa aula aqui, já falamos demais, né? Já são 16 minutos de aula. Eu quero seguir falando em Jesus Cristo, seu único Filho, e vou explicar um pouco do nosso Senhor. E aí vamos partir para algumas questões práticas dessa doutrina aqui, que vai ser bem importante para nós, tá bom? Até a próxima aula. Valeu!